Olá! Dentro da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, um dos assuntos mais debatidos é o cessacionismo versus continuismo. Você já ouviu falar sobre isso? O que é isso? O cessacionismo é a ideia de que os milagres ou os dons espirituais cessaram ao término do cânon bíblico, ao término da palavra de Deus. Foi válido para o tempo da igreja primitiva, mas que hoje não é tão não que seja relevante, mas o Espírito Santo não se manifesta com curas, milagres, como foi no passado. E o continuismo já é a ideia de que o Espírito Santo continua atuando assim como ele atuou na igreja primitiva, ele hoje continua atuando na vida do ser humano. Afinal de contas, qual a Bíblia concorda? Ou qual é a base bíblica para um e para outro? Se há base bíblica em um e outro ou se não há? Afinal de contas, qual a Bíblia apoia? No estudo do Espírito Santo, os milagres pararam na época em que a Bíblia foi escrita ou continua ainda acontecendo milagres na vida do ser humano? Essa e outras questões nós vamos conversar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Obrigado por você já estar aí com a gente e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você fazer o programa acontecer. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você faz o programa acontecer. São as suas dúvidas que são colocadas na mira e respondidas à luz da palavra de Deus. E quem está na mira para responder em cima da palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito. Animadão para a gente colocar um monte de pergunta aí na sua mira? Com certeza. Vamos responder dentro da medida do possível as perguntas dos nossos amigos e procurar sempre mostrar na Bíblia, a razão da nossa fé. Obviamente que se em algum momento o nosso telespectador, ouvinte, não concordar com alguma coisa, pode escrever-nos. Estamos aqui abertos aos questionamentos, mas, obviamente, o bom questionamento é aquele que é feito com base na Bíblia. Questionar só por questionar, aí não adiantaria nada. Então, mande suas questões, será um prazer muito grande para nós recebê-las. Muito bem, professor. Eu quero mandar um abraço especial para você que está nos vendo no canal do YouTube, você que está nos vendo pelo Facebook, você que está nos vendo um vídeo. Nosso programa ele se conecta, como eu sempre falo aqui, tanto para a rádio, simultaneamente, para as mais de 500 emissoras em canal aberto da TV Novo Tempo, para as várias operadoras de TV por assinatura, mas pela internet também. Muita gente tem acompanhado os nossos vídeos que são postados no nosso blog, no YouTube, e você pode assistir todos os programas na íntegra que nós fazemos aqui e passar para os seus amigos, passar para um querido que você quer mostrar algum assunto ou até mesmo nosso programa. Eu agradeço porque muita gente de várias partes do mundo tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade, tem até mandado as suas perguntas para a gente. A gente quer agradecer muito a você, internauta, que está também nos acompanhando, tá bom? Bom, o programa de hoje está abrindo com um assunto bem diferente, professor. Nós nunca falamos sobre esse assunto aqui. E é um assunto relacionado à pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Dentro da doutrina do Espírito Santo, existem duas teses. Uma que, chamada de cessacionismo, indica que o Espírito Santo já não se manifesta sobrenaturalmente como se manifestou na igreja primitiva. E o continuismo é que ele sim continua se manifestando de forma sobrenatural, fazendo milagres nos nossos dias.
Afinal de contas, professor Leandro Quadros, nesse estudo do Espírito Santo, o que a Bíblia apoia? O cessacionismo ou o continuismo? Afinal de contas, o Espírito Santo continua exercendo o mesmo ministério que ele exerceu na igreja primitiva? Nós não temos dúvida alguma, à luz da Bíblia, que o correto é o continuismo. E nós vamos explicar o porquê e vamos demonstrar que essa crença de que os dons cessaram, na verdade, esta crença sim desonra a Deus profundamente. Vamos ler aqui 2 textos apenas, já são suficientes, há muitos outros, mas vamos ler 2 textos apenas que demonstram que essa ideia de que os dons cessaram é uma ideia totalmente antibíblica, né? Efésios 4, vamos ler Efésios capítulo 4, a partir do verso 10. Vou ler do verso 10 até o versículo 13. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Vou parar aqui um pouquinho. Aqui é dito que Cristo deu esses dons espirituais para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Eu lhe pergunto, acabou o momento de o corpo de Cristo continuar sendo edificado? Ridículo pensar assim. Enquanto Jesus não voltar a este mundo, a igreja, como corpo de Cristo, terá de continuar sendo edificada. Então isso mostra claramente que os dons espirituais durarão até a segunda vinda de Cristo. O verso seguinte, 13, falando dos dons espirituais, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, aqui está dizendo claramente que os dons espirituais serão usados pelo Espírito Santo até o momento em que nós cheguemos à plena unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo e à plena varonilidade. Nós já chegamos a esse nível? Óbvio que não. Enquanto o ser humano precisar crescer e levar o Evangelho, vão existir os dons espirituais. Quer ver um outro exemplo? Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Nós não cremos que essa expressão últimos dias se refira só ao momento em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva. A expressão últimos dias demonstra que até mesmo após o Pentecostes, Deus continuaria usando o dom profético. É por isso que em 1 Coríntios 14, veja, crer que os dons espirituais cessaram é simplesmente ignorar a Bíblia, né? Em 1 Coríntios, por exemplo, 14:1, Paulo diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Enquanto houver a necessidade de crescermos como pessoas, enquanto tivermos um mundo a evangelizar, os dons espirituais vão existir. E eu vou lhe demonstrar o porquê que esta crença de que os dons espirituais cessaram, ela desonra a Deus. É primeiramente a mesma coisa que dizer que o Espírito Santo já está de braços cruzados e não está mais dando dons espirituais para os seus filhos continuarem o ministério de Jesus Cristo. Segundo ponto, em Mateus 24, Cristo nos advertiu 3 vezes, eu lembro especialmente agora do verso 24,
de que nos últimos dias teriam falsos profetas. Agora imagine, o diabo continua trabalhando com os agentes dele. Agora Deus não tem mais nenhum agente. Uma coisa totalmente sem cabimento. Você pode alegar, mas nós temos a Bíblia. É óbvio que temos a Bíblia. É a plena revelação de Deus. Não precisamos de nenhum profeta para completar a Bíblia. Agora, meu amigo, se existem profetas falsos e eles distorcem a Bíblia, como que Deus não vai usar profetas verdadeiros? Então, desonra a Deus essa crença de que os dons espirituais cessaram. Por quê? É a mesma coisa que dizer, o diabo continua trabalhando ativamente por meio do seu falso dom profético. Agora, Deus não trabalha mais. Então, se você for um cristão bíblico, você jamais vai acreditar nesta teoria absurda de que os dons espirituais cessaram. Enquanto existirem pessoas a serem alcançadas pelo Espírito Santo, enquanto a igreja não atingir a plenitude do conhecimento de Cristo, os dons espirituais existirão para nos levar ao amadurecimento cristão, ao conhecimento da pessoa de Cristo e ao cumprimento da missão evangélica. Muito bem, professor. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas dúvidas por SMS. O nosso número é 12 981510101, eu recebo aqui, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta, olha, vai chegando aqui as perguntas que acaba sumindo, mas ela chegou aqui por SMS, deixa eu ver onde ela está, deixa eu ver se é essa aqui. Não, tem mais outra aqui que sumiu, professor, vamos ver aqui onde ela está. Aqui, muito bem. Na Bíblia diz assim: antes de eu formá-lo no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. A pergunta dele, como conhecia se não existia? O que está sendo dito aqui? É o salmista que falou isso, professor? Estava só? Não, isso aí está em Jeremias 1:5. Jeremias? Olha, foi o rapaz Jeremias sabe até onde está. Então, muito bem. Se Deus falou isso, que antes do ventre já te conhecia, quem que Deus conhecia? O Espírito? É o quê? Aqui é o seguinte, vamos ler aqui esse texto que diz o seguinte: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está falando aqui para Jeremias que Deus, na sua onisciência, já conhecia Jeremias. Deus, na sua onisciência, ele sabe o futuro. E na sua onisciência, Deus estabeleceu também que ele queria que Jeremias fosse profeta. Aqui, Deus predetermina a função dele como profeta, não quem vai se salvar e quem vai se perder, como alguns acabam entendendo equivocadamente o texto bíblico. Então, o texto fala da onisciência de Deus, a capacidade que Deus tem de olhar para o futuro, e conhecer as coisas que vão suceder. Então, aqui é onisciência, simplesmente isso. Muito bem. Agora, essa aqui veio pelo nosso Facebook. Você pode participar através do Facebook, namiradaverdade.nt. Vamos lá ver o que a Jéssica Liana perguntou. Boa noite, Tito, professor. Meu nome é Jéssica, sou da cidade de Russas, Ceará. Sempre acompanho o programa. A minha pergunta é: as tragédias, fatalidades que estão ocorrendo no mundo hoje são sinais dos fins dos tempos? O Apocalipse aponta que a vinda de Jesus está próxima. Ou melhor, é uma pergunta, né? O Apocalipse aponta que a vinda de Jesus está próxima? As aberturas dos selos demonstram isso? Como sabermos que Jesus está voltando? Muito bem, professor. As fatalidades que cada dia mais são muito comuns nos nossos dias. Isso já está indicando que nós estamos no final dos tempos, que Jesus está voltando, professor? Não temos dúvida disso. Quando nós lemos Mateus capítulo 24 e também Lucas capítulo 21, entre outros textos, nós percebemos que na medida em que a maldade vai se multiplicando e o ser humano
vai transgredindo leis naturais, leis espirituais, o mundo vai ficando pior. E Cristo profetizou que realmente ele voltaria num momento em que o mundo estaria entrando realmente num caos, diríamos assim. Eu vou ler aqui, você pode ler Mateus 24, Lucas 21, eu vou ler aqui Lucas 21 e vou ler aqui para nós o versículo, os versículos 10 e 11. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes coisas, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Então, Cristo mostra que realmente, antes dele voltar, existiriam grandes terremotos, nação se levantando contra nação, epidemias. Parece que surgem dezenas de doenças novas todos os dias, fomes em vários lugares, terremotos são cada vez piores, aumentam em intensidade. Então isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos, e se isso está ocorrendo nos nossos dias, nós não temos dúvida alguma de que está próximo sim de Jesus voltar. Então, estude Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse 6, como você mencionou. Você pode estudar também 2 Timóteo 3, 1 a 5, ali mostra qual seria a condição moral da humanidade antes da volta de Cristo. E aí você vai realmente chegar à inevitável conclusão de que a volta de Jesus está muito próxima. E é uma bênção isso, né? Acabar com esse mundo de pecado, de sofrimento, de angústia, de incerteza. Então a nossa redenção se aproxima. Fiquemos firmes na fé, apesar das nossas falhas, nos levantemos em Cristo, peguemos na mão de Deus, porque a nossa vitória será garantida se nós permanecermos ao lado dele, né? Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo SMS. Eu sempre falo, pergunte, não tenha preconceitos. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui, o Luiz César. Ele é de São Pedro, São Paulo, e ele pergunta: qual a posição da Igreja Adventista sobre a maçonaria? Permitem que seus membros façam parte da maçonaria? Professor, existe alguma condenação bíblica na maçonaria? Eu queria dizer para o nosso telespectador que nós fizemos um programa especial só falando sobre a maçonaria. Se você procurar aí na internet, na Mira da Verdade a Maçonaria, você vai achar aí, ou entrando no nosso blog, novotempo.com/na Mira da Verdade. Mas e aí, professor? Veja, já que ele perguntou sobre a posição da Igreja Adventista, eu achei que tivesse aqui, encontrei sim. Qual é a nossa posição? Primeiramente, nós ficamos até profundamente chateados quando vemos alguém dizendo o seguinte, que o maçom tem pacto com o diabo. Quem fala isso deveria ser processado. Não pode falar uma barbaridade dessa. Quem falou isso? Você já entrou na loja maçônica? Você já conversou com o maçom para dizer isso? Não pode dizer isso. Então, primeira coisa, nós não cremos que o maçom tem pacto com o diabo. Primeiro ponto. Tá? Agora, a maçonaria tem pontos que realmente não concordam com o cristianismo. Vou dar alguns exemplos para você. Eu li algumas obras maçônicas, obviamente. Conversei com pessoas que foram maçons de 33º grau, né? Então eu procurei pegar informações. E mesmo pegando informações, acabei cometendo um errinho ou outro no programa que eu fiz temático da maçonaria. Então veja, por mais que você estude, você acaba às vezes não sabendo tudo, né? Então nós precisamos reconhecer que precisamos nos aprofundarmos cada vez mais no assunto antes de falarmos sobre ele, né? Agora, tem pontos na maçonaria que não concordam com a Bíblia. Por exemplo, na maçonaria, a Bíblia é um símbolo da vontade de Deus e não é necessariamente toda a vontade de Deus. Pode ser também o Alcorão, pode ser o livro do hinduísmo e tudo mais. Só que, biblicamente, Jesus disse o seguinte, que a palavra de Deus é a verdade. Então, isso já é um ponto de discórdia. Por exemplo,
na maçonaria não crê-se na divindade de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Na maçonaria não crê-se na existência de um juízo final. Né? A Bíblia ensina o juízo final. Então, essas são algumas coisas que são totalmente discordantes do cristianismo. E existem várias pessoas, óbvio, que são cristãs e querem ser maçons ao mesmo tempo. Mas se formos analisar a filosofia religiosa que se encontra embutida assim, mesmo que negue-se, não tem como realmente harmonizar as duas coisas. E se você quiser saber a posição também da cofundadora do Adventismo, Ellen White, aqui eu estava procurando nesse livro aqui, o livro Evangelismo, da página 618 até a 622, ela fala, não é? Ela não fala favorável a nenhum tipo de sociedade secreta. E por quê? Até porque Jesus Cristo, ele não trabalhava assim. Quando Jesus trabalhava na sua missão, ele deixava tudo às claras, tudo aberto. Então, se você quer saber a posição, por exemplo, de Ellen White, você pode ler Evangelismo, da página 617 até a 621. Muito bem. Muito bem, agora essa pergunta aqui chegou pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Rodrigo, ele é de Valinhos, São Paulo. Lá em Valinhos nós temos a TV aberta lá, obrigado pela sua audiência. Ele diz o seguinte: tudo o que vocês falam tem que se basear no Novo Testamento. O Velho Testamento são histórias verídicas, mas que às vezes até se contradiz, como por exemplo, se contradiz com o Novo. Por exemplo, Moisés, quando desceu de escrever os 10 mandamentos, ele bebeu o sangue do carneiro para selar. Hoje, o mandamento que vos se abstenha do sangue e da carne sufocada. Agora me diz, baseado no Novo Testamento, por que é pecado comer carne de porco? Muito bem, professor, tem duas teses aqui. Primeira é de que hoje apenas o Novo Testamento é válido. E a segunda, o porquê que não pode comer carne de porco, baseando-se se só o Novo Testamento que é válido. Deixa eu entender uma coisa, o irmão afirmou no início, Tito, que Moisés bebeu do sangue? Exatamente. Então o irmão não leu o texto bíblico direito, Moisés não fez isso. Ele bebeu o sangue para selar o que havia feito. Não existe isso. Né? O que Moisés fez foi aspergir o sangue. Então veja bem, meu querido irmão, você tem que ler a Bíblia mais atentamente. Não foi isso, Moisés não bebeu sangue para selar a aliança, de que jeito? Ele aspergiu. O que é aspergir? É pegar um pouquinho e aspergir o sangue sobre o povo para mostrar, não é, que eles estavam aceitando o sangue da aliança, que simbolizava o sangue de um substituto, Cristo, que morreria pelo pecador. Você não pode dizer, meu irmão, que o Antigo Testamento contradiz o Novo, porque isso é uma heresia. Você quer ver um exemplo? Qual era a Bíblia de Jesus? Vamos fazer essa análise. João 5, 46 e 47, você pode ler também os versos 39 e 40, mas eu vou ler 46 e 47. Diz assim, diz o texto. Aqui. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis as minhas palavras? Jesus está dizendo, meu irmão, que se você não crer em Moisés, você não crê em Jesus. Por quê? Moisés escreveu a respeito de Cristo. Todo o ritual do santuário envolvendo o cordeiro, o sumo sacerdote, são recursos didáticos de Deus, passados através de Moisés para ensinar o plano de salvação. E qual era a Bíblia de Jesus? Você vai para Lucas 24, 27,
e você vê quais foram os trechos bíblicos que Cristo usou para dar o seu estudo bíblico. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Meu irmão, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Em 2 Timóteo 3,16, lemos que a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Em 2 Pedro 1,19 a 21, vemos que a Bíblia de Pedro era o Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma continuidade da palavra de Deus do Antigo, e os autores do Novo comentam com base no Antigo. Então vou lhe dar um conselho de um irmão, um pecador, mas que busca a graça de Jesus todos os dias. Mude essa sua compreensão da Bíblia. Você está, meu irmão, perdendo grandes bênçãos espirituais por você crer só no Novo Testamento. Isso não existe. A Bíblia é uma coisa só. Antigo e Novo Testamento, tudo é válido. E lembre-se do que Cristo falou em João 5, 46 e 47. Que se você não crê nos escritos de Moisés, você não crê também em Cristo, porque Moisés escreveu a respeito de Jesus Cristo. Muito bem, professor. Nós temos ainda um minutinho aí. Não vai dar para a gente colocar mais uma pergunta na mira, mas eu queria aproveitar e oferecer para você, deixa eu abaixar aqui e pegar, ó, a revista, o curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você tê-la gratuitamente, basta você entrar agora no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e fazer o cadastro para receber na sua casa. É só ver a imagem dela lá, clicar e você vai ser direcionado para esse lugar, para você fazer um cadastro. Ou, se preferir, ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. É um presente, não custa nada e você vai aprender mais da Bíblia. Não sai daí não. A gente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria dizer o seguinte, professor. Você acabou respondendo muito bem a questão, mas eram duas questões em uma. Faltou você falar sobre a carne de porco no Novo Testamento aí, professor. Como é que é isso? É o seguinte, considerando que a Bíblia é uma coisa só, amigo telespectador e ouvinte, né? Que a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, a Bíblia de Pedro, a Bíblia de Jesus, nós não cremos que o Novo Testamento tenha uma opinião diferente da do Antigo em relação ao consumo de carne de porco. Por quê? De acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo dos israelitas também era o templo do Espírito Santo e eles não deveriam jogar lixo para dentro. E o nosso corpo também o é. Então, entendemos que as orientações dietéticas de Levítico 11 se aplicam a todas as pessoas que querem cuidar da saúde e que preservam o corpo como templo do Espírito Santo. E eu lhe dou para você alguns textos para você ler. Por exemplo, Isaías 65, versos 13 e 4. Ali é dito que comer carne de porco irrita a Deus. Eu lhe pergunto, por que irritava no Antigo Testamento e não irrita mais no Novo Testamento? Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. A essência de Deus, os conceitos de Deus não mudam. Então, se o comer carne imunda e carne de porco irritava a Deus no Antigo Testamento, irrita também no período do Novo Testamento. Sabe o que acontece, professor? É que tem alguns textos ali no Novo Testamento que às vezes acaba colocando em xeque. Por exemplo, por falta de compreensão. Eu queria que você ajudasse todos nós aqui. Você lembra aquela visão que Pedro teve, em que Deus pede para ele comer todos os alimentos, inclusive os impuros? E Pedro mesmo fala assim, não, eu não como isso. Ou seja, ele já estava seguindo o que a Bíblia orienta, né? Afinal de contas, a Bíblia deles era o Velho Testamento. Agora, esse texto acaba trazendo dúvida para o telespectador. E eu queria que você nos ajudasse aí nesse texto. Eu vou ajudar o telespectador, olha, a interpretar isso aqui direitinho. Atos capítulo 10 fala da visão do lençol zoológico. Tá? Pedro, ali ao meio-dia, está com fome, recebe uma visão de animais imundos descendo sobre um lençol
E aí a voz do céu fala, Pedro, mata e come. Isso ocorre por 3 vezes. E Pedro negou-se e não entendeu o significado da visão. Quando você lê todo o capítulo 10 e o capítulo 11, você mata a charada. Aqueles animais imundos da visão, eles representavam Cornélio e os demais gentios. Os judeus consideravam um não-judeu impuro e não se associavam com ele. Como que Deus iria impressionar Pedro de que ele deveria ir na casa de um não-judeu, de um pagão, pregar o evangelho para ele? Deus deu a visão do lençol zoológico. Você não percebe aqui no texto de forma alguma a aprovação para comer carne imunda. Pelo contrário, naquele lençol zoológico, diz Atos 10, desceu toda a sorte de répteis e quadrúpedes. Se o texto está falando para comermos carnes imundas, então o texto está mandando nós comermos carne de cachorro, carne de gato, carne de cavalo, carne de cobra. Você acha que Deus está fazendo isso no texto bíblico? Claro que não. Então, leiamos a Bíblia contextualmente. Leia Atos 10 e Atos 11 e você vai entender que o propósito da visão foi ensinar a Pedro que uma pessoa não pode ser considerada imunda por não ser judia. Qualquer pessoa que recebe a Cristo como Salvador é digna do Evangelho. Simplesmente é esse o ensinamento. Muito bom, professor. É isso daí. Juntos podemos aprender mais a palavra de Deus. Ok, mais uma pergunta agora. Essa aqui chegou pelo SMS. Quem mandou foi o Ramon e ele pergunta o seguinte. Ele começa falando, olá, o programa de vocês já me ajudou muito. Obrigado, Ramon, por você ter esse carinho pelo nosso programa e obrigado por estar dando esse feedback para a gente também. A minha dúvida é a seguinte, o sofrimento, as aflições, é Deus quem está nos tentando a nossa fé ou o inimigo nos atacando? Muito bem, professor. A questão do sofrimento que a gente passa, aflições, isso aí é Deus que está nos provando a fé ou de fato é o inimigo de Deus que está nos atentando, nos maltratando aí? Olha, isso depende do tipo de sofrimento e temos que acrescentar um terceiro item aí, amigo telespectador. Muitas vezes nós sofremos por consequência das nossas escolhas erradas. Então, muitas vezes, não é nem o diabo que me trouxe aquele sofrimento diretamente, eu que tomei uma decisão errada. Então, muitas vezes sofremos porque fazemos as escolhas erradas. É o princípio de Gálatas 6, verso 7. Diz assim, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, um dos motivos do sofrimento, nossas decisões erradas. Segundo motivo do sofrimento, a atuação de Satanás. Você lê em Jó, capítulos 1 e 2, que Satanás criou situações, mexeu com as leis da natureza para matar os filhos de Jó, para queimar os rebanhos dele. Mexeu com a saúde física de Jó. Então existe um sofrimento que vem do diabo. Agora, quando Deus permite provações, isso é diferente. Então vamos ler aqui um texto de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vou ler para você aqui, a partir do verso 4, tá? Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção,
de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então perceba, Deus, quando permite virem provações, é para moldar o nosso caráter, é para disciplinar-nos, mas para a vida. Então, diferencie essas coisas. Deus não manda sofrimento para a minha vida simplesmente porque Ele gosta. Não, Ele permite certas situações e provações para me lapidar. E é sempre para a vida, e para a vida eterna, nunca é para a morte. O que disse Jesus em João 10, verso 10? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, o tipo de sofrimento destruidor e que acaba com o ser humano é o sofrimento que vem do próprio ser humano por suas decisões erradas ou vem de Satanás, de Deus, jamais. Ok, professor, mais uma perguntinha aqui agora do Facebook. Quem mandou foi o Silvano Santos e ele pergunta o seguinte: boa noite, Tito, professor. Minha pergunta é sobre 1 Samuel 3. Deus condenou a família toda de Eli pela omissão? Lá Deus fala para Samuel que não perdoaria Eli e a família pelas transgressões dos filhos de Eli. Entendi certo? Deus condenou toda a família por causa dos filhos de Eli, professor? Ali quando Deus deu a visão a Samuel, né? Quando Samuel ainda era pequeno, Deus disse que iria destruir e que não tinha mais perdão o pecado que eles haviam cometido. Eles pecaram aí contra o Espírito Santo, professor? Por que Deus destruiu toda a família de Eli? Não, na verdade, o relato diz que Deus, na verdade, destruiu os filhos de Eli, não toda a família, né? Por quê? Porque aqui ele fala alguma coisa, não fala, professor? A partir do verso 12, vamos dar uma lidinha ali, ó. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele. Mas eram os filhos, né? Do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não o fez parar. Por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Então era apenas os filhos dele? Eram os filhos, porque a família de Eli aqui, nesse contexto, eram os filhos. Okay. Aqui está tratando das pessoas envolvidas no sacerdócio, né? Então era Eli, seus filhos envolvidos no sacerdócio. Se lermos aqui desde o capítulo 2, a partir do verso 12, vemos os crimes dos filhos de Eli. Depois, verso 22, Eli repreende seus filhos. Depois, profecia contra a casa de Eli, eram os filhos dele. Então, leia, amigo telespectador, o capítulo 2, juntamente com o capítulo 3 de 1 Samuel, e aí você vai ter esse assunto mais claro na sua mente. A transgressão dos filhos de Eli foi um pecado de morte, professor? Não necessariamente, na verdade, foi a persistência, né? Então, na persistência do pecado. Então, aqui diz no verso 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eram maus mesmo, né? Roubavam as pessoas, praticavam promiscuidade no santuário. Então, e isso em nome de Deus? Então, não em nome de Deus, né? Eles diziam que eram de Deus e faziam todas essas barbaridades. Deus deu tempo para eles se arrependerem, Deus mandou Eli repreendê-los. Como não o fez, chegou o momento em que o juiz pediu contas. Ok, muito bem. A próxima pergunta agora pelo Twitter, quem mandou foi a Vanessa Hitch. Deve ser Hitch. Então, a pergunta dela é o seguinte: como podemos honrar pai e mãe se eles nos chantageiam? O que a Bíblia diz sobre isso? E sobre chantagem, o que a Bíblia diz? A questão de honrar pai e mãe. Como deve ser essa honra, esse mandamento que já falamos aí no passado? Como deve ser esse mandamento de honrar pai e mãe? E com relação à chantagem, o que a Bíblia apresenta sobre isso? Veja, primeiramente, o mandamento para honrar pai e mãe não é simplesmente obedecer. Nós pensamos assim, honrar pai e mãe na Bíblia é obedecer. Não, é muito mais profundo do que isso. Honrar pai e mãe no contexto bíblico é cuidar deles na velhice, né? Então, quando você negligencia seus pais, você está transgredindo o mandamento. A Bíblia ordena
que nós honremos, respeitemos, cuidemos dos nossos pais quando eles necessitarem. E é o único mandamento que promete vida longa para quem fizer isso. Diz lá Efésios 6, 4 a 6. Agora, o mandamento também não está dando a permissão para os pais fazerem o que quiserem com os filhos. Os filhos não são saco de pancadas dos pais. Os filhos não merecem receber o lixo emocional dos seus pais. Né? Se os seus pais têm muito lixo emocional acumulado na mente pelo seu histórico, fazer um tratamento psicoterápico é muito bom. Eu mesmo fiz e faço tratamento psicoterápico para resolver meus problemas. Né? Então nós temos que tirar o lixo emocional de nós e não jogar o lixo emocional sobre os outros, porque isso é covardia. Né? Agora, a mesma Bíblia que manda honrar os pais, ela também tem um conselho para os pais aqui em Efésios capítulo 6. Né? E Efésios capítulo 6, verso 4, é muito claro. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, os pais têm o dever de promover um lar em que não provoquem os filhos à ira, um lar que tenha disciplina, amor, carinho. Né? Então, o que eu lhe recomendo? Eu não sei os problemas da sua família, eu não posso lhe dar muitos detalhes num aconselhamento, porque eu não estou aí para saber. Agora, que a relação familiar de vocês precisa de um ajuste com o terapeuta familiar, isso é muito claro para mim. Tá? Então, trabalhe nisso. Procure um terapeuta ou uma terapeuta familiar para vocês trabalharem e verem o que está acontecendo. O que está acontecendo na tua relação com seus pais aí, com a sua mãe, para que ela esteja lhe chantageando e você esteja com essa amargura. Então, essa dinâmica familiar tem que ser trabalhada em consultório e o que nós podemos fazer é lhe aconselhar a fazer isso. Aqui nós não temos como lhe ajudar assim à distância, né? Muito bem, professor. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui, essa agora por SMS. O Felipe de Manaus pergunta o seguinte: me tire uma dúvida, como conciliar o Deus de amor no Antigo e no Novo Testamento, sendo que muitas vezes no passado, por exemplo, Êxodo 32:10, Deus quis matar o próprio povo de Israel pela desobediência. Como que a gente concilia isso? As pessoas realmente que não se familiarizam muito com a palavra de Deus, veem um Deus diferente no Velho e um Deus diferente no Novo Testamento. Como que a gente pode apresentar isso para os nossos telespectadores, que é o mesmo? Olha, esse que é um problema muito grande que nós temos como seres humanos. Nós fazemos uma leitura muito superficial da Bíblia, né, e às vezes pensamos que essa leitura superficial ela é suficiente, e não é. Né? A pessoa que não lê a Bíblia superficialmente, ela percebe claramente que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. E que quando você pensa que o Deus do Antigo Testamento é diferente, essa é só uma ilusão de ótica, como bem disse o Dr. Rodrigo Silva num dos seus programas, né? Esqueci agora, me fugiu o nome do programa. Evidências, Dr. Rodrigo Silva. Então você perceba, é uma ilusão de ótica. Por quê? O que Jesus disse em João 10, verso 30? Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele e o Pai têm uma natureza divina. Eles são unidos. E aí em João 14, 9 e 10, 8 e 9, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Cristo claramente disse que quem vê o caráter dele, vê o caráter de Deus o Pai. Então, o Deus que agiu no Antigo Testamento é Jesus. E da mesma forma que Jesus é amoroso no Novo Testamento, o Deus no Antigo Testamento também era. Tem que avaliar o contexto das ações divinas. Então, tem momentos em que Deus teve que liquidar nações pagãs, porque depois de 4 gerações, como diz lá Gênesis 15:16, eles continuavam sacrificando os filhos às divindades pagãs,
continuavam fazendo sexo com os próprios filhos, com os animais. Lógico que Deus tem que tomar providências, depois de 400 anos dando oportunidade. Então, avalie as ações de Deus no seu devido contexto. E leia a Bíblia de forma mais dinâmica, leia a Bíblia de forma mais dedicada, diríamos assim. Não leia superficialmente, leia a Bíblia toda, leia vários capítulos, se aprofunde na palavra de Deus, estude-a sistematicamente. E aí você vai perceber que esse tipo de dúvida vai desaparecer da sua mente. Muito bom, professor. Mais uma perguntinha aqui agora do nosso Facebook. A Silvia Veiga, ela faz o seguinte questionamento. A seguinte pergunta, ela diz: eu sou adventista há apenas 2 anos e ainda tenho uma enorme dúvida em relação ao falar em línguas. Você pode me ajudar? A questão do dom de línguas na Bíblia, professor. Como que a gente pode apresentar aí para o nosso telespectador? Vamos aqui ler rapidamente um capítulo, Atos capítulo 2. Nós cremos que o dom de línguas bíblico, ele tem uma função evangelística. Né? Então, Atos capítulo 2 diz o seguinte, vamos ler aqui a partir do versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? São os pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então nós percebemos que o dom de línguas foi um dom espiritual dado por Deus com propósito evangelístico. Deus pode dar esse dom hoje? Eu creio que se Deus sentir que há necessidade de levar o evangelho para alguém num outro idioma, é perfeitamente possível. Só temos que ter cuidado, porque algumas manifestações do dom de línguas atual não é essa manifestação de Atos 2. Agora, não podemos dizer que o dom foi abolido. Só temos que avaliar para sabermos se é realmente um dom de natureza evangelística ou não é. Ok, muito bem, professor. Mais uma agora do SMS aqui, o Flávio Félix de Guarulhos. Ele diz, olá, gosto muito do programa. Vocês acreditam que o planeta Terra será transformado? Como caberá tantas pessoas, pois desde a criação, pessoas aceitaram a fé e viveram corretamente? Por acaso a Terra será ampliada também? Professor, será que a Terra não vai caber tantos salvos aí? Como é que vai ser isso, professor? Não é uma coisa para nós nos preocuparmos, porque veja bem, Deus é o grande arquiteto do planeta Terra, amigo telespectador e ouvinte. Sendo Deus o grande arquiteto, você acha que Ele vai dar uma errada aí no seu planejamento ou nas suas fórmulas e não vai servir todas as pessoas? Não. Além disso, Deus tem um universo pela frente. Você acha que nós vamos ficar presos, restritos a esse planeta? É óbvio, não haverá limites para o ser humano conhecer lugares nesse vasto universo que Deus criou. Então, não se preocupe com esse tipo de coisa. Diz Hebreus 11 que Deus é o arquiteto da cidade santa. Ele também é o arquiteto do planeta Terra. É óbvio que vão servir todas as pessoas. Não tem um porquê de nós nos preocuparmos com esse tipo de questão. Ok, muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui, não chegando de todos os lados aqui. Deixa eu ver, essa aqui agora é do nosso blog. Quem mandou foi o Joanderson. Ele é de Serra, em São Paulo. E a pergunta dele é a seguinte. Antigamente, a pessoa que era flagrada em ato de adultério era morta apedrejada. Ou seja, mesmo agora... mesmo que haja o adultério no casamento, não devemos esperar a morte do cônjuge para ser livre?
Ok, a pergunta dele, então, não sei se todo mundo entendeu. A questão é a seguinte: antigamente, que era pega em adultério, era apedrejada, ou seja, era morta. Ou seja, mesmo que haja adultério hoje no casamento, não devemos esperar o cônjuge morrer para então estar livre? Não, porque o que acontece? Primeiro, não tem base bíblica. Segundo, é um contrassenso. Vou lhe dar um exemplo. É um casal aí novo, né? Com seus 25 anos, um adultera, se separa. Né? Aí o que adulterou vai e se casa. E o outro vai ficar sem vida sexual. Aí ele vai ficar na pornografia, praticando a masturbação e tudo mais. Não tem lógica isso, é um contrassenso. Né? Então Jesus não disse isso. O que Jesus ensinou em Mateus 19, 9 é o seguinte: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, o que isso não está dizendo que tem que esperar morrer a pessoa. Não é isso. Paulo, num outro contexto, em Romanos 7, verso 2, ele diz que quando ocorre a morte do cônjuge, o outro está livre do contrato do casamento. Não é uma contradição, são apenas duas situações. Jesus menciona um dos motivos para o novo casamento, adultério. E Paulo menciona o outro, a morte. Agora, há casais que mesmo quando há adultério, conseguem restabelecer a relação. Então, nós não recomendamos o divórcio. Lógico, cada caso é um caso. Há pessoas que realmente, quando erram, se arrependem de coração, pedem perdão a Deus, ao cônjuge, fazem uma terapia e se recuperam. Então, vale a pena investir na relação assim. Agora, óbvio, se o cônjuge quer continuar pintando e bordando, aí não dá. Ok? Então, faça tudo o possível para salvar a sua relação. Né? Se não for possível mais, infelizmente, aí, né? Crer na graça de Deus, crer que Deus vai reconstruir a sua vida. Muito bem, professor. Temos ainda alguns minutinhos. Eu estou aqui folheando a minha Bíblia porque tem uma questão que nós vamos colocar na mira. A questão é a seguinte: por que em Gênesis 10, 31 diz que cada nação tinha sua língua e em Gênesis capítulo 11, verso 1 já diz que todo mundo falava uma língua só? Então, ó, textos coladinhos um no outro. O 31 diz o seguinte: estes foram os descendentes de Sam, cada povo, cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Aí depois, na Torre de Babel, naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua. Como é que é isso daí? É uma contradição bíblica? Um minutinho. Não é uma contradição, é apenas que o texto não está seguindo uma ordem cronológica exata. Okay. Porque o capítulo 10, ele quer enfatizar os descendentes de Noé. E aí no capítulo 11 ele explica o surgimento das línguas. Então são só ênfases diferentes, não é uma contradição. Ok, muito bem. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade. Agradecendo você mais uma vez, Leandro, por nos dar meu amigo. as respostas baseando na palavra de Deus. E a gente se encontra no próximo programa. Pela graça de Deus. Deus te abençoe, amigo Tito. Deus guarde a sua vida, amigo telespectador. Deus guarde a sua vida, amigo ouvinte. Obrigado pelo seu carinho. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, vai ter a coragem e a disposição de lhe responder. Eu não posso deixar de agradecer a você que tem participado sempre aqui no programa Na Mira da Verdade. São centenas, chega a mais de 1000 perguntas que recebemos aqui no programa. Eu agradeço você pela sua participação, seja por SMS, seja por Facebook, Twitter, enfim, obrigado por você fazer o programa acontecer. E aqui no Beco, você já sabe, sempre as suas dúvidas vão estar na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!